Estamos de volta com o programa Na Verdade e hoje tratando de um tema muito importante para a nossa vida, para a nossa família e para os nossos filhos, né? A gente está recebendo de novo a professora Andréia Medrado Serrano, né? E antes de dar continuidade ao tema, eu queria convidá-lo a ser um sócio evangelizador, né? Se você ainda não é um sócio da Associação do Senhor Jesus, eu te convido a ser. Tá bom? Se você gosta do nosso programa, né, a gente tenta trazer aqui temas que sejam relevantes e muito atuais, né, e tratar desses temas à luz da verdade, né, à luz de Cristo, da igreja. Então, situar mesmo a gente neste mundo que aparentemente está um caos, mas existe algo sólido que é a nossa fé católica. Então, se você quiser ajudar esse programa a continuar, a Rede Século XXI a continuar com as suas ações de evangelização, torne-se um sócio da Associação do Senhor Jesus. O telefone está aí na tela, é só você ligar e pedir para ser um sócio evangelizador. E a gente terminou o bloco anterior, né, falando sobre ideologia de gênero e a crise de identidade que essa ideologia traz para o ser humano. Agora, como será que ela chega até a gente na prática, né? Como que ela chega? Isso que eu vou perguntar para a professora agora, né? Como que a ideologia de gênero, ela tem sido aplicada mesmo? Ela é uma agenda, né? Então, ela tem uma meta, ela precisa ser aplicada. Como que ela é aplicada no dia a dia de um país e como ela tem sido aplicada aqui no Brasil, professora? A ideologia de gênero, ela é uma agenda sociológica, como a gente falou, mas ela é uma agenda política. E se ela tem um objetivo, esse objetivo precisa ser implantado na sociedade de alguma maneira que não vá gerar fracasso. E como que isso acontece? De uma maneira muito dolorosa, se a gente olhar com os olhos bem apurados. Ela acontece lá embaixo, no comecinho da vida. Ela começa com a educação dos filhos. E como que ela faz isso, né? Ela começa a ganhar espaço nas escolas. De que maneira? Lembra que eu falei que ela foi chegando na academia? Ela chegou na academia já subvertida, já ressignificada. Quando ela chegou na academia, ela também passou para as pessoas que estavam ali estudando. Imagina que nos cursos de docência, que são pedagogia, né? letras, matemática, aquelas pessoas que vão ser professores, existe hoje, inclusive, uma disciplina sobre gênero e sexualidade. E isso foi sendo transformado em método de ensino, em projetos de educação e dentro da escola. Isso demandaria muito tempo, mas toda a estrutura educacional foi trabalhada para que a criança ficasse muito menos tempo com a família e mais tempo na escola. Né? Nós temos aí a obrigatoriedade a partir dos 4 anos na escola. Para quê? Mas aí você entra com uma meia-verdade, porque a mãe precisa trabalhar, porque hoje a mãe solteira, ou porque a mãe viúva, ou porque a mãe que precisa complementar a renda do marido. Então, é uma meia-verdade, de fato as pessoas precisam disso. E aí você insere a obrigatoriedade do ensino, da educação. Por que eu estou falando disso? Porque nós temos regras claras dentro do sistema educacional. Se você perceber, ou se você tiver a curiosidade de olhar como que é feita a distribuição, né? As creches, a educação infantil, tem o dia do brinquedo. No dia do brinquedo tem lá os brinquedinhos para as crianças brincarem. E a orientação é essa. Pessoal, todo mundo brinca de carrinho, todo mundo brinca de boneca. Porque não existe brinquedo de menino e brinquedo de menina. No primeiro momento você olha, nossa, que bom. Diversidade, olha que bonito, e não é, porque isso daí começa, a gente sabe que é na primeira infância que se começa a formação mais robusta da criança, né, do ser humano, e ali você já vai dificultando a percepção de si. O que atrai mais, né? Exato, então mesmo que o menininho vá se atrair pelo caminhãozinho, pelo carrinho, pela bola,
ele é orientado, e ali você já vê que não é mais orgânico, né? Então você é um ambiente e é uma situação sociológica manipulada, né? Não é por um acaso. Então, não é por um acaso. Acontece já nessa primeira infância, como forma de já moldar mais facilmente as nossas crianças. Exatamente. Isto não quer dizer, eu acho que isso é importante, não quer dizer que os professores saibam disso. Não quer dizer. Os que sabem? Mas eles são formados assim. A maioria dos professores é formado dessa maneira e acha normal dizer, olha, não existe brinquedo de menino e de menina. Os meninos e as meninas podem usar o mesmo banheiro. E você imagina que a criança que desde pequenininha vai aprendendo o que é a menininha, o que é o menininho, por que ela é menininha, por que o outro é menininho, e isso vai sendo diluído de modo que todo mundo é igual. É tudo igual. Só que o que eu vejo, né? O que eu vejo não corresponde àquilo que ele está querendo colocar na minha cabeça, né? E aí entram as crises, né, professora? Porque o menino está vendo que a menina é diferente dele. E para ele aquela diferença é dita como insignificante. Ela não existe, não quer existe. Dizer, mas a realidade está me falando que tem. Exato. Então, aí você veja quantas pessoas bagunçadas da cabeça, assim, a gente está formando, né? A gente tem tido, nós temos aí atendimentos, amigos que atendem muitas pessoas e tal, como as pessoas têm se sentido confusas, têm se sentido em dúvida do que são, para que são, né? Então, quando a gente vê que tudo isso é iniciado lá no mundinho onde a criança fica, a gente sabe o seguinte, acho que é bom falar disso. Se vem um rapaz e diz assim, Andréia, você não é mulher. Você não é mulher, você é o que você quiser. Gente, eu tenho condição de dizer para ele, meu amigo, vamos procurar um médico. Eu tenho condição de fazer isso. Uma criança tem? Não, porque a criança é moldável. A criança, ela tá ali para receber a formação. Então, se eu pego uma ideologia, transformo, adapto para que ela seja na colocada linguagem dela, exatamente. Né? Santa Teresinha dizia que a criança ela é como uma cera de vela quente. Qualquer impressão que você coloca, fica. Então, veja se não é um plano muito bem arquitetado. Você não quer pegar o pai daquela criança. Você quer pegar aquela criança. Você quer moldar aquela criança. Essa geração, a nossa geração... A gente só atrapalha, né? Passou. A gente só atrapalha. Passou. Gente, vamos ver. Eu acho que é importante a gente olhar ao nosso redor. Como que os nossos filhos... as nossas crianças estão sendo, não queria dizer manipulada, influenciada talvez, mas elas estão sendo construídas. Eu acho que é isso mesmo. Elas estão sendo construídas a partir de uns estereótipos que a gente encontra facilmente, a um clique de distância no YouTube. Você sabe que eu vi essa semana um seriado infantil de classificação livre de uma dessas redes de provedores aí, de seriados, em que são várias crianças, parece que numa creche, e uma delas, ela é acho que um menino que se identifica como menina, e é tudo muito bonito, é tudo muito legal. Romântico, né? Então, você vê, já é de classificação livre, os nossos filhos vão assistir e eles vão sendo moldados para aquilo que, em absoluto, não é a realidade. E é importante, eu acho, a gente deixar claro, porque talvez você lá em casa, você fique pensando, mas aí nós estamos sendo intolerantes. Eu acho que a gente sempre precisa fazer a seguinte pergunta. O que a fé da igreja... O que a igreja nos ensina sobre isso? O que a igreja fala? A igreja nos ensina que todos somos idênticos em dignidade. Todos. E que todos somos ou homem ou mulher. Porque
é o próprio Deus que nos ensinou. Sim. Está lá no Gênesis, né? E essa é uma realidade que a gente não vê. Me parece, professora, salvo engano, acho que é um PL 1027 de 2019, aqui no estado de São Paulo, que está tramitando para essa introdução que já há, na verdade, mas de uma forma mais veemente da ideologia de gênero na primeira infância, nas escolas. E com certeza, se você pesquisar aí, você que não é do estado de São Paulo, você que é de outro estado, se você começar a fazer busca sobre a legislação, você vai encontrar muito disso, muito, diversos projetos de lei, mas não é só na educação. Os cartórios de registro civil, por exemplo, hoje eles são orientados, nasceu o menininho, o Joãozinho, e como constava no registro civil? Filho de, e o nome do pai, fulano de tal, e mãe. Agora é genitor 1 e genitor 2, porque todos somos neutros, você não tem mais a sua identidade vinculada ao seu sexo. É triste, né? Nas escolas não tem mais Dia dos Pais, né? Dia das Mães. E isso é chocante, né? Celebra o Dia da Família. É feito o Dia da Família, porque aí cabe tudo. Sim. Né? Mas aí é interessante a gente olhar como tá tudo ligado, né? Uma coisa leva a outra. Porque aí você veja o seguinte. Se eu não tenho mais pai e mãe, é natural, já que eu concebo ali uma teoria de que não existe homem ou mulher, certo? É coerente com a teoria. É coerente com a teoria. Se eu não tenho pai e mãe, se eu não tenho homem e mulher, mas para que haja uma gravidez eu preciso de uma mulher. Mas eu também estou ali junto com uma teoria que diz que a mulher precisa não querer mais ser mãe. Parece loucura a gente falando tudo isso. E aí a gente entra numa outra questão, né? Isso vai desembocar num ponto e que até a própria natureza da mulher vai ser dispensável para gerar uma vida. É uma coisa interessante isso. Você tem genitor 1, genitor 2. Quem que são? É homem ou mulher? Não dá para saber, porque se você está coerente ali com a teoria, tem isso. E aí você entra naquelas inúmeras formas de reprodução assistida, existem aí, um projeto e estudos muito grandes de clonagem humana. Parece tudo muito distante da gente, mas uma coisa está ligada à outra. E aí a gente entra numa outra questão. Eu tenho genitor 1, genitor 2, eu tenho uma família que pode ser formada por qualquer coisa. Nós temos em inúmeros lugares situações em que se querem regularizar uma família de casais em 5. 3 homens, 2 mulheres. É o poliamor. Ainda não chega a ser o poliamor, porque o poliamor ele é livre, né? É livre. Não tem registro. Não tem um número limitado de pessoas. Eles livre. ainda estão colocando uma certa moralidade. Nós temos lei. aqui a nossa regra. Só até 5. Só até 5. Só até 5. Porque até 5 tá tranquilo. Você entende? Então, assim, e aí tem diversas outras questões que são aberrações, na verdade, né? Você tem lá a conjunção, não dá para chamar de conjunção, mas é um arremedo de conjunção com a terra, você acho que uma coisa interessante. A questão do amor intergeracional também, não é? Isso que eu ia falar. Por quê? Por que isso atinge principalmente a criança? Olha só, você tem em inúmeros lugares, mas eu vou dar um exemplo, isso é muito fácil de encontrar, é um caso. Um homem de 62, 63 anos, eu não vou me lembrar a idade dele, que assumiu uma outra identidade. Porque ele trouxe para ele a teoria de gênero, então ele hoje se considera uma menina de 6 anos de idade, que é capaz de brincar com outras menininhas de 6 anos de idade. Dá para enxergar o perigo disso? Dá para enxergar que um homem de 60 anos, ele se assume perante a sociedade com uma idade de 6 anos e como menina. Quer dizer,
quer um perigo maior que esse? E este homem, que é um homem, pode usar o banheiro que a sua filha vai estar usando? Isso. De 6 aninhos. De 6 anos. Dá para entender como que é esquizofrenia total, essa negação da realidade? Não, e aí nós pensamos, né? Porque eles associam sempre muito a questão da ideologia de gênero com a defesa da mulher, com a violência contra a mulher. Aonde que a mulher está sendo defendida aí? Aí nós vemos também nos esportes. O que é que estão fazendo com as mulheres que banindo as mulheres dos esportes? Estão banindo as mulheres dos esportes. Porque né? A Ana Paula Henkel tem feito uma defesa, ela como alguém que, do meio esportivo, tentando deixar assim as claras. Isso é defesa da mulher? Muito isso pelo contrário. Que a gente está dizendo por quê, né? Para quem não acompanha. Porque hoje, na maioria das categorias esportivas e até de Olimpíadas, né? Até campeonatos como CrossFit têm aceito homens que se identificam como mulheres, eles entram na liga feminina. Só que a gente sabe que o homem tem uma outra musculatura, a força. Então, eles ganham todos os prêmios, porque a mulher nunca vai conseguir vencer a força física de um homem, né? A não ser que ele seja muito menorzinho do que ela. Daí, tudo bem, mas dentro da... A regra não é essa. Então, mas a fisiologia é totalmente diferente, totalmente né? diferente. Exatamente. É nisso que a gente vai vendo como aquela teoria foi tomando corpo na vida das pessoas, né? Não, e parece, professora, que é uma neurose agora, né? Um negócio assim, querendo mudar, a NASA querendo mudar o nome dos planetas, recategorizar o nome dos planetas, para ver, eu recebi uma matéria dessas, essa semana, para ver, vai recategorizar, porque os nomes que são masculinos, eles vão recategorizar esses nomes. Então, você percebe que, assim, a demonização do masculino, ela está muito forte, e isso a gente vê lá no feminismo, desde lá de trás. E outra coisa que eu acho muito interessante é que eles usam exatamente o mesmo modus operandi, né? A mesma forma de atuação. Então, eles pegam poucos casos de disforia de gênero, que é aquela criança, aquele adolescente que não se identifica com o sexo. A grande maioria dos casos, mais de 80%, resolvem naturalmente ao longo da adolescência. Ele acontece muito mais com meninos do que com meninas, só que nós estamos vendo hoje uma incidência muito maior em meninas na adolescência. Tomei conhecimento essa semana de que foi autorizado pelo Poder Judiciário de um estado aqui no Brasil, uma mudança de sexo de uma criança de 11 anos, ou seja, uma aberração de um ser que está ainda em formação. Então, nós vamos vendo toda essa manipulação deles e eles pegam recortes, né? Então, assim, ninguém nega que tem pessoas com problema de identidade sexual. Ninguém nega que tem mulheres que são vítimas de violência doméstica. Ninguém nega isso. Mas os recortes que são feitos, eles querem nos passar a impressão de que todo mundo tem esse problema, de que todas as mulheres são vítimas de violência, nenhuma são autoras, de que todos os homens são agressores, nenhum é vítima. E aí nós ficamos naquela situação assim, poxa, mas se eu não defender, é porque eu sou a favor da violência contra a mulher? Eu sou a favor do preconceito contra essas pessoas que têm problemas em identidade sexual? Não, muito pelo contrário. O que nós não queremos é ir compartimentando a sociedade, né? Criando cada vez mais subdivisões. Subdivisões de raça, subdivisões de preferência sexual. Aliás, a preferência sexual sequer deveria ser matéria para ser discutida, para ser critério para alguém. Não é? Eu sou fulana de tal, eu sou juíza, eu sou homossexual. Qual é a relevância? Não tem relevância nenhuma. E hoje isso é colocado no debate como um critério a mais, né? E o que eu acho que é muito importante a gente tentar fazer a relação de como tudo isso realmente enfraquece o ser humano. E a família, né, Isa? Sim, enfraquece demais, porque, gente, se nada é sólido. Pensa uma criancinha, eu tô com a bebezinha em casa, né? Acontece alguma coisa, ela não reage antes de olhar para mim. Eu sou referência até para o tipo de reação que ela vai ter. Chega alguém que ela não tá lembrando muito, ela faz assim, ó, faz o bico,
Daí ela olha pra mim pra ver o que eu vou fazer. Se eu der risada, ela dá uma risada torta pra pessoa, entendeu? Que ela seguro. Fala, eu acho que o certo agora é eu rir. Então, assim, é seguro, certo? Então, a criancinha, ela está procurando um ponto de estabilidade. Ela aprende mimetizando. E ela precisa de estabilidade. Estabilidade emocional, estabilidade. O adulto precisa trazer segurança, cercar essa criança para que ela possa crescer forte, para que ela possa realmente fazer. A gente falou muito num programa passado com a Bruna Torlai, né? Que existem perguntas essenciais: quem eu sou? O que eu preciso fazer para o mundo? Como eu apareço para o mundo? E até isso a ideologia de gênero tira. Então, a pessoa ela já está num ambiente totalmente desestruturado, ela não tem mais referência de estabilidade nenhuma, nada sólido, porque o pai e a mãe, que são aqueles que vão bancar tudo, que vai realmente, a criança tem que falar, meu pai me banca, né? Não estou falando só financeiramente, também, né? Mas não só financeiramente. É assim, eu tenho meu porto seguro, eu tenho onde me segurar, eu posso crescer, eu posso florir, eu posso trazer os meus dons para o mundo. E não é todo mundo que vai usar de mim. Aliás, ninguém vai usar de mim, né? Ninguém vai me instrumentalizar. Para a gente conseguir criar um ser humano forte, a gente precisa de famílias fortes. Então, a ideologia de gênero, ela é mesmo. A Andréia falou a bala de prata, e eu vou dizer que ela saiu de verdade do coração do maligno, do encardido mesmo. Como diria o saudoso Padre Léo, né? O encardido para destruir as nossas famílias e as nossas crianças, né? Então, não dá para a gente passar à margem desse tema. A gente tem que se aprofundar cada vez mais. Talvez a Andréia vai saber o nome. Existe um documentário, eu acho que é norueguês. O Paradoxo da Igualdade. O Paradoxo da Igualdade, exatamente esse. É muito interessante, eu recomendo fortemente, porque ali ele mostra como os bebês, sem influência nenhuma, nos primeiros dias de vida, ali no início da vida, eles já demonstram preferências diferentes, o sexo masculino do sexo feminino. E esse documentário, acho que são 7 episódios, né? São vários, né? Eu assisti só um. Então. Não, são vários. É que foi compartimentado. Né? Bom, eu assisti vários, então já foi. Perdi. E é muito interessante isso, porque ele sai nessa busca e os intelectuais que ele entrevista, que defendem a ideologia de gênero, quando ele traz argumentos fortes de que há o sexo masculino e há o sexo feminino, e as evidências demonstram isso, um deles, eu me lembro claramente, ele dizia, mas isso não interessa para nós. Porque, na verdade, é uma prova de que o que é socialmente construído é a ideologia que eles estão colocando nas crianças. É óbvio, né? Se tem algo construído, é isso. Não é o desejo da criança. E aí a gente cai hoje, num 2020 nebuloso, no qual as pessoas não se enxergam mais porque não se conhecem, né? É difícil olhar para aquilo que você não reconhece, é muito difícil. E a gente lembra de uma coisa muito importante, né? Aparentemente eles estão vencendo. Aparentemente, quem promove o gênero está vencendo. Aparentemente, quem promove a cultura da morte está vencendo. Porque nós estamos presenciando tantas pessoas desconexas da realidade, né? A gente que é professor vê isso muito de perto mesmo. E aí a gente volta naquilo que a gente falou sobre o que é ideologia. É uma meia-verdade que eles não querem aplicar a todos, eles querem obrigar todo mundo a seguir. É isso, já não é mais uma coisa só aceitável. Não é mais uma coisa só desejável. Vai começando a se tornar uma coisa obrigatória. Né? Obrigatória. Por que é obrigatório? A gente pode lembrar de casos como, né, nós tivemos lá o pai que foi preso porque ele se recusou a permitir que a filha assistisse aula de educação sexual, por exemplo, na qual, né, o eixo da educação sexual é o gênero.
né? E nós temos aí diversos casos nos quais a gente teve aqui em Minas Gerais, há um tempo atrás, o pai que foi até a escola porque o menininho não conseguiu ir ao banheiro porque ele era obrigado a usar o banheiro com todo mundo, com as menininhas. Isso foi em Minas Gerais, não foi longe, não foi no estrangeiro. Só que aqui, né, ainda não está sendo criminalizado. Mas, ainda, exatamente. Né, nós já temos países, a Suécia Sim, criminaliza como crime a de ódio, Noruega, e nós não podemos ser inocentes, né? De pensar, não, mas isso não vai chegar aqui. Não chega para mim, né? Não chega, é só, eu posso escolher. Só que a gente precisa olhar uma outra coisa. Pode escolher até que ponto? Porque é o seguinte, o teu filho é obrigado a ir para a escola. E a escola tem diretrizes próprias, a escola enquanto sistema educacional, não como lugar ali, o prédio. Certo? Então, você tem orientações que vêm de cima, centralizadas para a escola, e o teu filho está na escola. E se você não permitir, se você deixar teu filho em casa, você incorre em crime. Sim. Então, as coisas são muito tênues, a gente percebe como que elas vão, na verdade, cercando a família e tirando dela, tentando tirar dela. É nisso que nós acreditamos e é por isso que esse programa existe, inclusive. É para que nós cheguemos ao maior número de pessoas possível com a verdade. Nós, católicos, não podemos nos ajoelhar diante dessas ideologias, como a Isa disse, nós precisamos repetir. A palavra é muito forte, mas nós temos que ouvi-la. Demoníacas. Não há outra palavra para isso. É do sonho do coração de Deus. Eu gosto muito de uma frase que o Dr. Fábio Toledo, quando veio aqui, ele iniciou a fala dele dizendo que a família é o habitat natural do ser humano. Então, não é por outro motivo que essas ideologias, elas querem acabar com a família, porque elas querem acabar com o ser humano. E o ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus. E a professora falou, né, que aparentemente ela está vencendo, né? Então, a gente tem que sempre lembrar o quê? Que Cristo é vitorioso. A gente está num combate, mas a gente já sabe quem é vitorioso, é Cristo. Então, para a gente, o que importa? Estar no combate. Para o cristão, o combate vale por si. O que a gente precisa é estar combatendo pela vida, pela família, pela verdade quando Cristo nos encontrar. Então é isso, gente, nada de desesperança. Esse é o nosso momento histórico. O que a gente precisa é se situar, lembrar do que a gente falou no programa da Cultura da Morte, que a gente está, São João Paulo II fala, no combate dramático entre a morte e a vida. Mas a gente tem que se situar nesse combate, defender a vida, a verdade. Quando Cristo Nosso Senhor nos encontrar, a gente vai estar em pé nesse combate, porque Ele já é vitorioso, Ele já tem a vitória. É isso mesmo, professora. Queria agradecer mais uma vez e mais uma vez, passou tão rápido. Nós tínhamos tantas outras coisas e eu já vou deixar um convite para a professora para vir falar especificamente sobre a educação e a cultura da morte. Porque eu acho que a professora tem muita coisa para tratar sobre esse assunto, para nos alertar enquanto pais. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço pelo convite, eu agradeço também você que assistiu. E para terminar aqui, né, eu queria que você revisse o programa, compartilhasse e dissesse o seguinte, pensasse com você mesmo, o que eu posso fazer hoje para proteger o meu filho, o filho do meu vizinho, o filho do meu amigo, porque são eles que estão em perigo. E essas crianças em perigo colocam a humanidade em perigo. E a gente precisa defender essas crianças como quem defende um bem mais precioso de Nosso Senhor. Então, assista, veja o que você pode fazer, entre em contato, porque tem muitas pessoas que podem falar sobre isso e vamos para a luta, é a batalha. E aí a gente vai ficar de pé no final, por enquanto a gente está guerreando. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, é isso aí. Eu te convido, siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, Na Verdade TV. No site também nós temos todos os programas, inclusive este, o da Cultura da Morte, www.rs21.com.br/naverdade e também no YouTube. Deixe os seus comentários, dê sugestões de temas que você quer que sejam abordados aqui e fiquem com Deus. Muito obrigada pela sua presença em mais um programa Na Verdade.